Olá pessoas, antes de iniciar o tema do vídeo propriamente dito, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução de como eu tive a ideia de criar esse vídeo, né, que é o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer acerca da história do feminismo. E aí eu tinha pensado anteriormente em fazer um mini curso sobre a história do feminismo, só que como eu tenho outras demandas, né, acabou que eu adiei demais e aí eu tive a oportunidade, né, de fazer esse vídeo agora porque o governo do estado da Paraíba, que é o estado onde eu moro, lançou um edital chamado Chica Barrosa, em que eles iriam selecionar algumas propostas culturais, né, para serem disponibilizadas virtualmente, e eu acabei me inscrevendo para fazer vídeo sobre a história do feminismo e minha proposta foi aceita, né, e tô aqui fazendo esse vídeo então. Antes de começar o vídeo, de fato, eu gostaria logo de que esse vídeo ele está sendo realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que é a Lei 14.047, aprovada em 29 de junho de 2020, e com apoio, né, da Secretaria do Estado de Cultura e o governo estadual da Paraíba. Então agora, adentrando de fato no vídeo, eu vou falar sobre as origens do feminismo, né, como ele surge, em que contexto ele surge. Eu acho válido ressaltar que algumas pessoas, né, costumam denominar esse momento, essa fase inicial do feminismo como a primeira onda feminista, que surgiu ali em meados da Revolução Francesa, né, no processo em que a burguesia surge como classe dominante, ou seja, consolida o capitalismo como a forma de produzir e reproduzir a vida social, né? E aí, essa revolução, ela se deu através dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Só que esses princípios, eles eram mais aplicáveis e válidos para uma parcela social muito restrita, que eram aqueles homens proprietários, né, da burguesia, geralmente brancos, né, e que ignoraram completamente o papel social e político da mulher nessa nova sociedade que estava aí surgindo, né? E aí, vendo esse déficit da revolução, as mulheres passaram a reivindicar seu espaço e também reconhecimento como sujeitos, né? Como pessoas, né? Indivíduos dotados de consciência própria e de vontades próprias. E aí, nesse contexto da Revolução, foi elaborado um documento, né, que foi o produto da Revolução, digamos, que se chama Os Direitos do Homem e do Cidadão. E aí, a Olympe de Gouges, né, desculpem aí a pronúncia do francês, porque eu realmente não sei, mas enfim, ela fez uma espécie de releitura desse documento criado pela Revolução, né, denominado Os Direitos da Mulher e da Cidadã, em que ela afirmava, né, que as mulheres elas tinham capacidades iguais a dos homens e reivindicava o reconhecimento. Porque vale lembrar que nesse momento as mulheres ainda eram entendidas como aquele ser que foi criado para viver num espaço doméstico, né? Ela não tinha vida pública. Então a principal reivindicação desse período do feminismo, dessa fase em si, é justamente o direito ao voto, à participação política no geral, né? O direito formal à educação e também ao mercado de trabalho. Então esse é o momento que as mulheres tomam consciência política, né, e dizem, não, a gente também existe, a gente está aqui, a gente quer nosso direito, nosso espaço, nosso reconhecimento, a participação na vida pública, assim como os homens. Só que vale lembrar que esse movimento, ele era composto por mulheres, basicamente, majoritariamente, da classe dominante, né? Que eram as mulheres, as esposas daqueles homens que fizeram a revolução, os proprietários. E, quando muito, havia a participação de mulheres também da pequena burguesia, né? Claro, como é um movimento que surge ali na Europa de mulheres brancas, né? E isso é muito importante falar porque as mulheres, elas questionavam aquela universalidade da revolução, né? Porque se todo mundo é igual, se todo mundo tem liberdade, por que que elas não? Elas questionavam essa universalidade da revolução através do elemento de sexo ou de gênero, né? Que naquele momento em específico, o sexo ainda era muito relacionado com a questão do gênero. E a obra que marca esse primeiro momento, essa primeira fase do feminismo, é a obra de uma inglesa, né? A Mary Wollstonecraft, que escreve Reivindicação dos Direitos da Mulher. E aí, posteriormente ao desenvolvimento, né, incipiente, lógico, do feminismo na Europa, ele também vai surgir lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o movimento sufragista, né, das feministas, ele surge em aliança com o movimento abolicionista.
que as mulheres tiveram grande participação, né? E aí, vendo o grau de semelhança que elas tinham a nível de exclusão social e de participação política que elas tinham em relação à população negra, né, a comunidade negra, elas resolveram criar um movimento próprio que captasse a especificidade de sua situação naquela sociedade, né? Então, o feminismo lá surge em aliança com o movimento abolicionista, né? Mas ao longo do tempo, como a questão da opressão é entendida isoladamente pelas feministas, porque elas passam a ter uma espécie de disputa ali com os homens negros, né? Porque as mulheres negras ali nem eram lembradas. Então, por exemplo, naquele momento em que está acontecendo uma efervescência acerca do voto, né, dos homens negros, as feministas começam a se articular contra eles porque elas também queriam um voto. E uma coisa não anularia a outra essencialmente, né? Mas como eu falei, como havia sido deslocada a opressão da base social, né, tinham visto assim como coisas isoladas de grupos antagônicos, acabou que elas se articularam aos homens de sua classe, né, a burguesia, a mídia, etc., para produzir uma série de imagens que estereotipavam de forma pejorativa a população negra, né? E principalmente aí os homens negros. E aí é nesse contexto que é atualizado aquele mito acerca do homem negro estuprador, né? Que deu origem a uma série de linchamentos contra homens negros nos Estados Unidos. E aí tem um discurso de 1851 na Convenção do Direito das Mulheres nos Estados Unidos, né? Que a Sojourner Truth faz uma fala que derruba tanto o machismo, né, dos homens negros abolicionistas, como o racismo das mulheres brancas que encabeçavam aquele movimento feminista, né? Então ela diz o seguinte: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei, eu plantei, me juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto como qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso e suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou uma mulher? Então esse discurso dela mostra muito bem como as mulheres pobres e principalmente as mulheres negras, né, estavam excluídas desse processo de emancipação feminina, porque em sua maioria essas mulheres negras e pobres trabalhavam na casa dessas mulheres brancas, né, que exploravam a força de trabalho dessas mulheres que nem eram consideradas mulheres. Mas as críticas a essa primeira fase do feminismo, elas não se encerram por aí, né? Porque várias outras mulheres contemporâneas ao feminismo, né, e nesse sentido aqui eu pego essas mulheres como teóricas, né, porque a Sojourner, ela era uma ex-escrava e fez uma fala naquele movimento de mulheres que foi muito importante, histórica, e que a gente deve lembrar sempre, para mostrar, né, como esse feminismo, que alguns chamam de liberal, outros chamam de burguês, outros chamam de feminismo branco, mas eu considero um feminismo liberal, né, ali do primeiro momento do feminismo, primeira fase, como esse feminismo, ele era excludente, né, apesar de reivindicar o espaço da mulher, ele excluía Então, outras críticas que eu poderia trazer aqui de mulheres que viveram naquele momento, né, do feminismo, como a Rosa Luxemburg e a Clara Zetkin, né, que faziam parte do Partido da Social-Democracia Alemã, que naquela época, né, social-democracia era como se referiam àquela tradição socialista, né, marxista, que tinha uma atuação política ali em partido. Então essas mulheres, elas faziam uma crítica ao feminismo através do elemento de classe, né? Colocando que a classe social também era importante para entender o nível de opressão e de exploração que as mulheres eram submetidas, né? Isso é muito importante por enfatizar a ideia de que mulheres, elas não trabalhavam por uma causa comum de maneira homogênea, que as mulheres, assim como os homens, eram um grupo social marginalizado, mas que havia diferenças, né, internas.
e interesses conflitantes, né? Então a Clara, por exemplo, a Clara Zetkin, ela dizia que as mulheres da classe trabalhadora, elas não precisavam lutar contra os homens de sua classe, que na verdade só a luta das mulheres, em conjunto com a luta da classe trabalhadora, é que de fato poderia possibilitar a verdadeira emancipação das mulheres. E aí, principalmente a Rosa Luxemburgo, né, que era mais ferrenha, era mais radical em relação às suas críticas ao feminismo liberal, né, ao feminismo burguês, ela exemplificou em alguns de seus textos como as mulheres feministas, né, que faziam parte daquela classe dominante da burguesia, historicamente acabavam se aliando aos homens, né, de sua classe, aos quais elas lutavam contra, para reprimir a luta da classe trabalhadora, né? Então ela cita ali, por exemplo, o próprio 1848, né, a Revolução Burguesa, cita a Comuna de Paris em 1871 e também a gente poderia dizer o próprio movimento feminista americano, né, que historicamente se contrapôs contra a luta da classe trabalhadora e também dos homens negros, que em sua maioria eram da classe trabalhadora. E aí a Rosa, ela tem uma chave de leitura muito interessante para a gente entender esse momento inicial do feminismo. Uma das coisas que ela diz que eu acho muito marcante é exatamente uma frase que fala que pode ser a síntese disso que eu acabei de falar. Ela fala assim: as mulheres das classes proprietárias de propriedades sempre defenderão freneticamente a exploração e a escravidão do povo trabalhador, graças à qual elas recebem indiretamente os meios para sua existência socialmente inútil. Mesmo sendo tão certeira, né, nesse sentido, a gente também pode apontar alguns equívocos que permeavam as críticas socialistas às feministas daquela época, como, por exemplo, acreditar que os homens e as mulheres da classe trabalhadora eram iguais porque eram assalariados. E, na verdade, a gente sabe que a realidade é muito mais complexa do que isso, né? Porque entre a própria classe trabalhadora existe uma diferença abissal entre as posições estruturais que ocupam homens e mulheres. E aí, nesse sentido, mais um equívoco da Rosa, que a gente acabou de ver, ela afirmar que as mulheres se serviam indiretamente desses benefícios de classe. E hoje em dia a gente vê que isso é uma falácia também, porque hoje em dia as mulheres já participam do mercado de trabalho e, inclusive, podem também ser patroas, né? Quantas Luísas Trajanos da vida não existem por aí. Mas mesmo com esses equívocos, para mim, a crítica socialista, marxista, ao movimento feminista, aquela época já era bastante avançada e pode ainda nos ensinar certas lições, principalmente após o esgotamento dessa primeira fase do feminismo, né? Em que as mulheres elas passam a participar mais ativamente do mercado de trabalho, tem participação política e também o direito formal à educação. Então, a Rosa está certa quando ela diz que no capitalismo é impossível a emancipação de fato feminina. Inclusive, ela tem uma crítica nessa ideia de emancipação, porque a emancipação para ela é entendida como algo, uma conquista oposta aos interesses dos homens, que dividia homens e mulheres. E é como a Clara diz, né? A luta pela emancipação feminina deve ser conjunta. E aí, com esse esgotamento da primeira fase feminista, a gente pode perceber que a mulher ela não foi emancipada. Muito pelo contrário, sua opressão se agudizou e se complexificou ainda mais. E aí o capitalismo mostrou uma capacidade de flexibilização e de adaptação muito grande, porque ele acaba cooptando, né, incorporando as demandas das mulheres, que eram legítimas e são legítimas. Então ele acaba cedendo, né, legalizando esses direitos, formalizando esses direitos, na verdade, mas na prática esses direitos funcionam apenas como ideologia, porque as mulheres continuam a ser exploradas e principalmente após a entrada no mercado de trabalho, né, em que antes, como ela era circunscrita à vida doméstica, né, à vida familiar, as coisas pareciam mais simples. Só que depois dessa incorporação no mercado de trabalho, as mulheres acabaram arcando com uma jornada de trabalho dupla e quando não tripla
né? E principalmente aí as mulheres negras e pobres que já eram marginalizadas e exploradas. Então a situação de vida concreta dessas mulheres acabou ficando mais vulnerável do que já era. Vale lembrar também que a experiência das mulheres na União Soviética, né, e depois eu pretendo fazer um vídeo mais especificamente sobre isso e também sobre essa polêmica entre feminismo e marxismo, mas isso fica para depois, né, para outra oportunidade. Vale lembrar que essa experiência das mulheres na União Soviética também contribuiu de maneira determinante para o amadurecimento e o desenvolvimento desse feminismo e de suas demandas, né, que foram se complexificando ao passar do tempo. E aí, nessa experiência das mulheres russas, se não foi a mais duradoura, né, foi a mais efetiva possibilidade de emancipação que as mulheres já tiveram em toda a história, desde as conquistas até as próprias reivindicações, né? A gente pode verificar, por exemplo, uma luta das mulheres por creches, refeitórios e lavanderias públicas, o que poderia amenizar, né, e de fato amenizou a carga de trabalho das mulheres russas e possibilitar que elas desenvolvam a sua própria personalidade e desenvolvam também suas próprias inclinações pessoais. E aí, se a gente for ver historicamente, né, essas demandas elas se afastam demais daquelas geralmente reivindicadas pelo feminismo ocidental, o feminismo burguês, né? Só que, mesmo com todas as limitações do feminismo burguês, né, sua origem de classe, seus interesses de classe também, essa experiência ainda continua sendo válida historicamente para a luta das mulheres, porque mesmo partindo de uma classe social específica que detinha os privilégios, essas conquistas das mulheres feministas, elas não podem ser relativizadas ou até mesmo menosprezadas, né? Porque dentro da sua própria classe, essas mulheres, elas enfrentaram resistência dos homens, né? Que após o período revolucionário, por exemplo, ali na França, recuaram sobre aquelas conquistas que elas tinham conseguido, como, por exemplo, os direitos de discussão política, né? Os direitos civis, os direitos ao divórcio e o próprio direito à herança, né? À propriedade, foram negados a essas mulheres. Então, isso mostra também a limitação desse feminismo, mas também a limitação do próprio sistema capitalista de produção, né? Que é incompatível com a libertação feminina. É como a Henriette Safiot fala, a vida das mulheres é contraditória e incompatível com o modo de produção e reprodução social da vida no capitalismo. Então, só para fechar, eu reafirmo essa impossibilidade de emancipação feminina dentro da sociedade de classes, né? E vale lembrar a importância de entender como o capitalismo que explora, né, se apropria da opressão da mulher, que é anterior ao próprio capitalismo, para marginalizar e explorar sua força de trabalho ainda mais. Dessa forma, ele consegue produzir e reproduzir aqueles lugares, tanto materiais como ideológicos, de inferioridade da mulher, que é vigente na nossa sociedade. E daí eu lanço aquela máxima, né, marxista, de que o desenvolvimento da sociedade ele entrou em contradição com o próprio modo de vida capitalista de produção, porque o capitalismo, como eu falei, ele é erigido sobre a base de liberdade e igualdade, né? Coisa que na prática a gente não tem e que não é possível ter, porque o capitalismo foi feito sob a exclusão e é reproduzido para manter essa exclusão. Então, mais uma vez, eu reafirmo e enfatizo aqui a impossibilidade das mulheres de se emanciparem de fato sob uma sociedade capitalista. Então, eu encerro por aqui, pessoal, e informo desde já que o próximo vídeo será sobre o desenvolvimento do feminismo, né, para poder dar continuidade ao nosso mini curso, que agora se transformou em curso livre, sobre o feminismo. E é isso, até a próxima, valeu!